Boa noite a todos. Boa noite a todos. Nós vamos dar início, então, à nossa reunião do ESG. E para dar início, a Elisa vai fazer a página inicial e a Solange, então, faz a prece. Boa noite. Do livro Alma e Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, do Espírito Emmanuel. Trabalhando. Quando estudamos a lição dos trabalhadores da última hora, nas páginas divinas do Evangelho, recordamos que, realmente, trabalhando é possível alcançar todas as realizações que nos propomos atingir. Trabalhando o coração empolgado pelo desânimo, pode converter de imediato as trevas da amargura em claridades imperecíveis de alegria e esperança. Trabalhando a criatura frágil, se fortifica, pouco a pouco, dominando o campo em que respira, vive e cresce. Trabalhando a mente atacada pelo veneno do ódio ou da desesperação, encontra recursos para compreender as próprias lutas, com mais clareza, aprendendo a transformar revolta e fel em paciência e perdão. Trabalhando a alma isolada pela discórdia, pode surpreender a abençoada luz da harmonia e da paz, depois de longas noites de conflito e agonia. Trabalhando, o mal se faz bom, o adversário se transforma em amigo. O infeliz atinge a casa invisível e brilhante do eterno júbilo. Guardemos a palavra de Jesus e trabalhemos sempre na extensão do bem. O livro ou o tribunal, a enxada ou a semente aguardam nossos braços, tanto quanto os sábios e os ignorantes esperam por nossa cooperação cada dia. Fujamos às sombras densas e guerras escuras do nosso próprio eu, devotando-nos ao serviço de Deus, na pessoa e nos círculos dos nossos semelhantes. Plantando a felicidade dos outros, encontraremos a nossa própria felicidade. Um anjo que se ponha a dormir num vale, tentado pelo perfume das flores efêmeras, pode repousar indefinidamente nas trevas, enquanto que o aleijado, que se disponha a arrastar-se, sangrando o corpo e cobrindo-se de suor, na subida do monte, pode alcançar a glória do cimo e banhar-se de sublimes clarões, antes dos que dormem, com a graça divina da gloriosa alvorada. Os últimos serão os primeiros, disse o Senhor. Em verdade, será difícil a compreensão de semelhante ensino para a nossa lógica habitual. Entretanto, se vives servindo, compreenderás que o trabalho realmente pode operar o divino milagre. E depois dessa linda passagem, pensando em mim, pensando nos trabalhadores em meio à dor física, mental, espiritual, que se desenvolvem e que fazem o seu espírito crescer e desenvolver, pedimos, Senhor, a vossa bênção e a vossa força para agirmos nesse mesmo campo de ação, quando se fizer presente necessidades como essa em nossas vidas. E pedimos as bênçãos para iniciar o estudo dessa noite. Que assim seja, graças a Deus.
Então, olha, hoje o estudo está sob a responsabilidade da Georgia. Jorge, a palavra, então, é sua. Bom, boa noite a todos, então. Vamos dar início, né? Conforme vocês estão vendo aí, nós iniciamos semana passada esse estudo do livro 2, dando continuidade, né, ao estudo do Evangelho Rede Vivo, livro 2. Nós estamos no tema 50, falando do advento próximo do reino, né? Ou seja, o anúncio que Jesus já estava fazendo do aparecimento do reino dos céus, ou do reino de Deus. E a parte que nós vamos rever e dar continuidade é a parte narrativa 2, que está em Mateus 20, capítulo de 1 a 34. Vamos fazer uma revisão e dar continuidade para poder a gente fechar esse tema hoje, já visto que a semana que vem nós teremos um palestrante de fora e depois a Miriam vai estar desenvolvendo outro tema na semana posterior. Tá? Por isso que eu vou fazer essa revisão e vou dar continuidade para fechar esse tema hoje. Muito bem. Já viram aí, né? Essa passagem, ela traz para a gente praticamente esse primeiro momento aí dos trabalhadores da última hora, né? Da vinha, onde esse último parágrafo, ele fecha para a gente o entendimento disso. Os últimos serão os primeiros, disse o Senhor. E o último parágrafo diz assim: em verdade, será difícil a compreensão de semelhante ensino para a nossa lógica habitual. Porque quando a gente olha, né, quando a gente lê essa passagem, os trabalhadores da vinha, a gente realmente se analisar com a nossa lógica habitual, a gente não vai compreender o significado ou a extensão dessa passagem. Então, vamos lá dar continuidade. Nós temos aqui, conforme, deixa eu fechar aqui porque está quadradinho aqui, está atrapalhando. Conforme já falei, a parte narrativa 2, contendo todos esses itens aí. A parábola dos trabalhadores enviados à vinha, terceiro anúncio da paixão, pedido da mãe dos filhos de Zebedeu, os chefes devem servir e os 2 cegos de Jericó. Lembrando que a palavra advento significa chegada, aparecimento, a vinda. Portanto, Jesus anuncia, a partir dessa parte narrativa 2, que o reino dos céus é um acontecimento que se aproxima. Né? Então, vamos lá. E aí nós vimos que, através das parábolas, Jesus, né, utilizando as situações cotidianas, já começou a anunciar a chegada do reino de Deus. E essa parábola dos trabalhadores da vinha vem acompanhada com o terceiro anúncio da paixão. Então, Jesus começa ali naquele momento a mostrar, né, que cada um tem o seu momento de entender, de compreender a importância do trabalho para alcançar o reino dos céus e, ao mesmo tempo, ele já vai preparando ali os seus discípulos, já vai preparando aqueles que o acompanham para a sua passagem. Então, vamos lá. Relembrando aí que diz assim: porque o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Depois de combinar com os trabalhadores 1 denário por dia, ou seja, o salário, o pagamento, mandou-os para a vinha, tornando a sair pela hora terceira, já vimos aí, né, semana passada, 9 horas, viu outros que estavam na praça desocupados, e também convidou-os, né, e disse: ide também vós para a vinha, e eu vos darei o que for justo. Eles foram, depois tornou a sair meio-dia, e depois 3 horas, enfim.
até sair às 17 horas, que era a última hora. Ou seja, a 1/10 hora representava as 17 horas, lembrando que, naquela época, considerava-se 6 horas da manhã o início do dia e 6 horas da noite o final do dia e o início de um outro dia, quer dizer, a passagem para um outro dia. Então, quando ele saiu lá pela última hora, ele encontrou os outros que estavam e disse-lhes: por que ficais aí o dia inteiro desocupados? E eis que eles responderam: porque ninguém nos contratou. Jesus disse-lhes: ide também vós para a vinha. Jesus não, minto, desculpa. Quem está, o trabalhador, lá o pai de família, né? Mas Jesus contando essa parábola, que o pai de família foi convidando esses trabalhadores até que eles foram para a vinha e, chegada a tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chama a todos, paga-lhe o salário, começando pelos últimos até os primeiros. Vindo os da 1/10 hora, ou seja, aqueles que chegaram na última hora, que chegaram às 17 horas, receberam 1 denário cada um. E vindo os primeiros, aqueles que começaram lá de manhã cedo, pensaram que receberiam mais, mas receberam 1 denário cada um também. E ao receber, murmuravam contra o pai de família, dizendo: estes últimos fizeram 1 hora só e tu os igualaste a nós, e suportamos o peso do dia e o calor do sol. Ele então disse a um deles: amigo, não fui injusto contigo. Não combinaste 1 denário? Toma o que é teu e vai. Eu quero dar a este último o mesmo que a ti. Não tenho o direito de fazer o que eu quero com o que é meu? Ou teu olho é mau porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Então, parando aí, se a gente analisar, né, aquilo que está na mensagem lá de Emmanuel, que diz que com a nossa lógica habitual não conseguiremos compreender o significado dessa parábola, nós precisamos realmente abrir os olhos do espírito e não os olhos do corpo físico para poder ler e compreender essa parábola. Bom, aí aqui terminou, né, essa primeira passagem. E trazendo algumas revisões, estava lá: nem todos trabalharam a mesma quantidade de horas, mas todos receberam o mesmo pagamento, né? Não foi isso que a gente viu? Aí, como eu já tinha passado para vocês, aqui nós encontramos 2 ensinos. Quais foram os 2 ensinos? Primeiro ensino: todo serviço tem o mesmo valor para Deus. O que importa não é a quantidade de serviço, mas o amor com que se oferece nele. Aí a gente está analisando a mensagem além do que está escrito, né? Porque se a gente for interpretar literalmente pelo que está escrito, como diz lá no texto, pela nossa lógica habitual, a gente não vai entender isso. Tudo que Deus nos dá, dá de graça. O que Deus nos dá brota da bondade do seu coração. O que Deus nos dá não é pagamento, e sim um dom. Não é uma recompensa, e sim uma graça. E os servos desta parábola estão divididos em 2 classes. Então, aqui a gente tem os 2 ensinamentos, 2 ensinos, 2 ensinamentos, né? Que é: todo serviço tem o mesmo valor para Deus, que não importa a quantidade do serviço, mas o amor com que aquele serviço foi feito, e que Deus nos dá, não é um pagamento, e sim uma graça. Ô, Georgia, Oi, aí, ontem mesmo no Obreiros, ele estava falando: o problema não é a quantidade, é a intensidade. Porque o cara que fez 1 hora pode ter feito muito mais do que aqueles que ficaram o dia inteiro lá enganando, né, fazendo de conta que estavam trabalhando, para né, receber o para denário, né? receber o denário. E ele foi, então não é pela quantidade, é a intensidade, né, do trabalho que eles fez, que o outro Eles. fez, enfim.
Muito interessante, exatamente isso. E aqui, né? Também da questão da Seria graça, que também a qualidade, né, do trabalho. Intensidade e qualidade. exatamente, a Porque na intensidade e a qualidade. qualidade você vê, É isso, né? realmente, a qualidade, porque o que é qualidade é aquilo que você faz com amor, né? Porque você está colocando amor naquilo que você está fazendo um serviço com qualidade. Quem não coloca amor pode ficar trabalhando o dia inteiro, mas o serviço vai ser um serviço, como a gente costuma falar, meia boca, né? Não vai ser um Pois é. serviço de qualidade. E os servos desta parábola estão divididos em duas classes. Vamos ver o que o Evangelho Rede Vivo traz para a gente disso. Os primeiros tinham um contrato, está bem claro lá no texto. Eles foram contratados para receber um denário, trabalhavam por um salário. E os que foram contratados mais tarde, aqueles que foram contratados a partir, né, da 9ª hora, não se menciona nenhum acordo ou compromisso. Eles apenas foram convidados. E tudo que eles procuravam era ter a oportunidade de trabalhar. E deixavam a recompensa nas mãos do Senhor. Reparem que o Senhor aí está com S minúsculo, porque não está falando do Senhor Deus, está Do falando do Senhor. Senhor que o contratava, tá? Então, olha só, aqueles que não foi falado de contrato, eles queriam trabalhar. Agora, quanto que eles iriam receber estava nas mãos daquele que havia chamado para o trabalho. A diferença é fundamental. Não se pode dizer que um homem é cristão se a sua primeira preocupação for o pagamento. Isso aqui está bem claro, principalmente fugindo da nossa lógica habitual. Quando a gente no caso, a gente está vendo a parte espiritual, quando a gente se coloca para fazer um trabalho, a gente tem que entender que aquele trabalho está sendo feito por doação, por amor, para ajudar o próximo. Né? E não vou, eu vou fazer isso sim, mas quanto que você vai me pagar? Isso, né, não funciona nesse sentido, nesse contexto do que a gente está falando, que está fora da nossa lógica habitual. E aqui eu trouxe novamente, que eu achei essa frase aqui, até de Parábolas Evangélicas, de Rodolfo Caligares, né, falando sobre a parábola dos trabalhadores das diversas horas do dia. Olha que interessante a comparação que ele faz. O pai de família é Deus. A vinha somos nós, a humanidade. E o trabalho, a aquisição das virtudes que devem enobrecer as nossas almas. Então, olha só que interessante. Aqui ele já começa a fazer uma analogia dentro de um contexto maior, de um entendimento maior. Porque ele diz aí, ó, que Deus é o pai de família, a vinha é a humanidade inteira. E é através do trabalho que a gente vai adquirir as virtudes que vão enriquecer, que vão nos elevar espiritualmente. E para realizar esse desiderato, ou seja, para cumprir essa finalidade, para esse fim, né, que vamos dizer assim, se tornar um trabalhador daquele que vai agradar a Deus, aquele que vai realmente, vamos dizer assim, adquirir as virtudes que vão elevar espiritualmente aquele espírito, uns precisam de mais tempo, outros de menos, como ele diz aí, uns precisam de menos tempo, outros de mais, conforme cumpram bem ou mal os seus deveres. Aqueles que se adiantam, aqueles que, usando o livre-arbítrio, sendo criado, né, simples e ignorante, como todo espírito foi criado por Deus, conseguiram alcançar de uma maneira mais rápida essa evolução,
porque não pegaram os atalhos, não se desvirtuaram muito, aprenderam, né, usando o livre-arbítrio de maneira boa, de maneira, vamos dizer assim, agradável a Deus. Uns cumpriram bem os seus deveres, outros não cumpriram tão bem, e aí vão levar mais tempo. O prêmio, entretanto, é um só: aquele que consegue alcançar a alegria, o gozo espiritual decorrente da própria evolução alcançada. Muito explicativo esse trecho aí, né, de parábolas evangélicas. Segundo Caibar Schutel, as condições essenciais para os trabalhadores são, aí eu trouxe para vocês, né, na vez passada, a constância, ou seja, aquilo que é estável, que é constante, que permanece naquele passo, o desinteresse, a boa vontade e o esforço, que fazem no trabalho que assumiram. Aí une, né, o que a gente leu lá no texto, o que a Miriam falou, o que a Solange falou. É a questão, não é a quantidade, mas é a qualidade, a intensidade do trabalho que é feito. Os bons trabalhadores se distinguem por estes característicos, ou seja, por cumprir, né, a constância, o desinteresse, a boa vontade e o esforço no trabalho que assumiram. As horas de contratação dos trabalhadores. Solange, pode falar. Você levantou a mão, pode falar. Eu estava lembrando de Paulo de Tarso, ou melhor, Saulo quando se transforma, começa a Paulo. se transformar em Paulo, né? Que ele vai para o deserto, vai apurar a sua humildade, vai trabalhar no tear, vai trabalhar com um casal extremamente pobre, que tinha sido vítima dele Dele mesmo, mesmo, é verdade. entendeu? E tudo mais. E ele vai caminhando nessa, nessa evolução até chegar à humildade completa, às roupas rasgadas, à alimentação Regrada, né? simples, Bem simples. entendeu? Se tivesse, estava bom, se não tivesse, também não estava. E ao mesmo tempo andando por toda parte e pregando a O palavra de Evangelho. Jesus. É verdade. Então, isso aí para mim me lembrou muito essa comparação, entendeu? Porque foi uma reforma íntima tão grande que lembra essa essa parábola, esses comentários juntos, né? Sim, os comentários estão sendo feitos, com certeza. Muito boa lembrança. Paulo é um exemplo realmente. Então, olha só, o que aqui o Eliseu Rigonati, né, no Evangelho dos Humildes, lá no capítulo 20, ainda diz também sobre essa passagem. As horas de contratação dos trabalhadores equivalem às diferentes convocações de Deus aos seus filhos para o cultivo das virtudes. Uns começam mais cedo a cuidar dos seus espíritos para o bem, outros começam mais tarde, e, no entanto, para os bons trabalhadores, o salário é o mesmo. Não importa a hora que iniciaram o trabalho de regeneração. Então, olha só, que fala importante e que vai bem, né, ao encontro daquilo que a parábola traz e do verdadeiro sentido da lição de Jesus. E aí a gente foge E aí totalmente. você pode lembrar de João Marcos, que era sobrinho de Barnabé, que não estava maduro, que foi obrigado a voltar para casa, e depois ele se tornou um grande pregador. Exatamente, não estava no momento ainda. Uns começam mais cedo, outros começam mais tarde, mas o que está aí, ó? Como você lembrou, os bons trabalhadores, o salário vai ser o mesmo, não importa quando iniciar esse trabalho para se regenerar. Exatamente, exatamente. E os trabalhadores da primeira hora são os espíritos que contam com maior número, olha só, né?
os trabalhadores da primeira hora, aqueles que chegaram lá cedo e que foram realmente contratados. Aí a gente pensa, né? Ah, são aqueles que são mais preparados. Olha só o que diz aí. Contam com maior número de encarnações, mas não souberam aproveitá-las, perdendo as oportunidades que lhes foram concedidas para se regenerarem e progredirem. Se a gente analisar pelo fim da parábola, a gente percebe isso. Quando eles viram que foram chamados primeiro aqueles que começaram por último e receberam o mesmo pagamento deles, e eles estavam esperando receber mais, tá aí, ó. Foram os trabalhadores da primeira hora que questionaram o senhor da vinha por que eles, que trabalharam o dia inteiro naquele sol, iam receber o mesmo salário. Estavam esperando receber mais, iam receber o mesmo valor daqueles que chegaram às 17 horas, faltando 1 hora para terminar. Então, olha aí, muito certo, muito, né, explicativo. Ô, Jorge, eles não iam receber mais, eles iam receber um denário. Eles só ficar chateados quando os últimos Porque chegarem e receberem igual ele. igual, exatamente. Então, aí eles É, achavam que, por conta disso, eles iam tá, quer pagar receber. um denário para eles? Pode pagar, mas então a gente tem que receber mais, Pois é. né? Que se achavam ali o quê? Privilegiados, né? Queriam É. o privilégio. E os trabalhadores Aos contratados? fariseus aí. Eram os Exatamente, fariseus. exatamente. E os trabalhadores contratados posteriormente simbolizam os espíritos que foram gerados há menos tempo, mas que, fazendo melhor uso do livre-arbítrio, caminhando em linha reta, sem se perderem por atalhos e desvios, lograram em apenas algumas existências o progresso. Não está dizendo que eles foram criados melhores, foram criados simples e ignorantes. Mas eles, usando melhor o livre-arbítrio, eles caminharam melhor na sua evolução. Assim se explica por que os primeiros poderão ser os últimos e os últimos serem os primeiros a ganhar o reino dos céus. Eu acho que ficou bem esclarecido aí para a gente, né? E aí, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? A gente tem lá no capítulo 20, item 2, lá no Kardec, ó, bons espíritas, meus bem-amados, sois todos obreiros da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse: comecei o meu trabalho ao alvorecer do dia e só terminarei ao anoitecer. Todos viestes quando fostes chamados. Um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação cujos grilhões arrastais. Mas há quantos séculos e séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha, sem que quisesseis penetrar nela? Eis-vos no momento de embolsar o salário. Empregai bem a hora que vos resta, e não esqueçais nunca que a vossa existência, por longa que vos pareça, mais não é do que um instante fugitivo na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. Lindo isso, né? Também. Bem explicativo em relação a essa passagem. Mas, Jorge, e o Foi. mais bonito que eu acho é pouco importa quanto tempo, quantas horas você levou. Quando você chegar lá, ninguém vai falar: puxa, olha, você demorou muito mais do que eu. Olha que estrada horrível que você andou. Olha que as coisas horrorosas que você fez. Acabou, você conseguiu, alcançou, pronto, né? Ninguém vai ficar falando: ó, eu fiz em 3 encarnações e você fez em 1.000. Isso não Em tem. mil, é verdade, né? Chegou lá, você é Exatamente. espírito puro como qualquer outro. Pouco Como importa a qualquer outro. caminhada. Por isso que aqui ele chama atenção, ó, empregai bem a hora que vos É. resta, né? E aí, finalizando aqui ó, o pensamento, né? Por isso necessitamos nos manter o quê? Vigilantes em nossos pensamentos e ações, para que a gente possa estabelecer uma boa sintonia com os benfeitores espirituais que o Senhor da vinha
Aí já está Senhor com letra maiúscula, porque está Porque se referindo a havia. Deus, né? O É, Senhor da humanidade, Pai, o nosso Pai, nos envia constantemente para auxiliar a nossa caminhada. Muito bonito. Chegando ali na paixão de Cristo, a gente tem aí, quando eles estavam para subir, né? Quando ele anuncia pela terceira vez os seus momentos derradeiros. Quando estavam para subir a Jerusalém, ele, Jesus, né, tomou os 12 apóstolos a sós e lhes disse enquanto caminhavam: Eis que estamos subindo a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado. Mas, no terceiro dia, ressuscitará. E aí, relembrando, eu não trouxe hoje na nossa revisão aquelas outras e os outros, vamos dizer assim, evangelistas e as outras passagens que também anunciam essa terceira momento derradeiro de Jesus, né? Mas eu trouxe aí para a gente que essa passagem ela indica o significativo momento em que Jesus, reunido com seus apóstolos, anuncia pela terceira vez seus momentos finais. E aí a gente traz aqui, né? Está lá no próprio livro Evangelho Redivivo, esse comentário, são anúncios que visavam preparar os discípulos para uma etapa que se seguiria sem a presença de Jesus encarnado, lembrando que a sua presença espiritual nunca iria faltar. E, a despeito de todos os sinais reveladores de que Jesus era o Messias aguardado pelo povo judeu, nós sabemos que representantes da casta sacerdotal, como os fariseus e outras autoridades religiosas, assim como os membros do Sinédrio e dos publicanos, né, e os próprios publicanos, com medo de perder todas as regalias, né, que aquela posição que cada um ocupava, planejaram e executaram a perseguição de Jesus. Então, isso aí foi simplesmente um plano arquitetado para que nenhum deles perdesse, né? Já que Jesus estava cada vez mais conseguindo arrastar multidões para os seus ensinamentos, aquilo que ele não só falava, como ele também exemplificava, ele estava cada vez mais convencendo as pessoas que cristianismo não era aquilo que se pregava lá, lá na religião que aqueles, né, os fariseus, os membros do Sinédrio, as autoridades religiosas, estavam, vamos dizer assim, impondo. E sim, era uma outra maneira de se relacionar com Deus. E aí, é claro, eles tinham que dar fim de Jesus, né? Tinham que matar fisicamente, não espiritualmente, mas fisicamente, eles tinham que matar Jesus, inclusive usando Jesus como, vamos dizer assim, como um exemplo, né, de o medo do que nós somos capazes de fazer, e é isso que vai acontecer quem continuar repetindo ou seguindo o que ele estava ensinando. E aí, por quê, né? A mesma pergunta lá. Por que Jesus vinha anunciando a sua morte aos seus discípulos? Porque ele estava preparando, né, o espírito daqueles discípulos para auxiliar a cada um na realização da nova etapa que seguiria após o seu desencarne, para continuar disseminando a boa nova. Então, ele exigiu o quê daqueles discípulos? Renúncia, sacrifício, da mesma maneira como Jesus exemplificou. Então, o advento do Espiritismo, que já agora, né, por Kardec, codificação da doutrina, que é o cristianismo redivivo, a esperança na supremacia do bem
deve permanecer. Mas a gente não deve esquecer que ainda há muitos adversários do Cristo encarnados no planeta. Tudo bem. E aí a gente chega na questão lá, né, do pedido da mãe dos filhos de Zebedeu. Estou aqui, como a gente está interpretando segundo Mateus, a gente sabe que também existem outras duas interpretações, dando a entender de que foram os próprios filhos de Zebedeu que foram pedir, mas já foi esclarecido aí no Boa Nova, por Humberto de Campos, que foi a mãe. Os filhos chegaram em casa falando para a mãe que foi ter com Jesus. Mas isso aí ficou na semana passada, a gente vai partir para revisão e acrescentar alguns comentários. Então, lá no versículo 20, está assim. Então a mãe dos filhos de Zebedeu, juntamente com seus filhos, dirigiu-se a ele, a Jesus, prostrando-se para fazer-lhe um pedido. E ele perguntou: o que queres? Ao que ela respondeu: dize que estes meus dois filhos se assentem um à tua direita e o outro à tua esquerda no teu reino. Jesus, respondendo, disse: não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que hei de beber? E aí os filhos responderam: podemos. Então lhes disse Jesus: sim, bebereis do meu cálice. Todavia, tá bom, você quer estar comigo? Vocês vão enfrentar aquilo que eu tenho para enfrentar. Vocês vão passar por aquilo que eu estou passando também. Mas sentar-se à minha direita e à minha esquerda não cabe a mim concedê-lo, mas é para aqueles aos quais meu Pai o destinou. Aí, nesse momento, mostra a humildade e a obediência de Jesus também a Deus. Porque mesmo sendo ele o Messias, estando encarnado na terra, para, né, não destruir a lei, mas fazer a lei cumprir, mostrando o amor, mostrando o perdão, mostrando os ensinamentos que Jesus veio, e com toda a superioridade moral dele, ele deixou bem claro que quem pode determinar isso é Deus, e não ele. Ele ali não estava como Deus, ele estava como filho, obedecendo ao Pai, ou seja, servindo, né? E não para ser servido. Então, muito interessante também essa passagem. E dos pedidos, né? Está lá em O Evangelho dos Humildes. Espera aí um minutinho só um minutinho. É a porta que eu pensei que eu tivesse alguém batendo na porta, deu um barulho aqui forte na porta. Então, e a gente entende o seguinte, né? Que sempre são feitos pedidos a Jesus. Mas dos pedidos feitos a Jesus, uns não podem ser atendidos, porque ela simplesmente foi lá pedir. Mãe, né? Ali naquele momento o orgulho entrou um pouquinho em ação, porque tinha os filhos acompanhando Jesus como discípulo, mas é bem claro que dos pedidos feitos a Jesus, uns não podem ser atendidos. Por que que uns não podem ser atendidos? Vamos ver aqui. Merecimento. Merecimento. Primeiro, né? Uns não podem ser atendidos porque, como a Elisa falou, tem merecimento. E também Amadurecimento do Sabedoria. espírito, né? amadurecimento do espírito, Sabedoria. porque não tem sabedoria, porque eles não têm sabedoria ainda para, né? Até mesmo porque, se tivesse sabedoria, não fariam determinados pedidos, né? Porque aí saberiam que não poderiam ser atendidos daquela maneira. A falta da sabedoria também levou a isso. Mas também porque
Se Jesus Eles viam também um Deus, um Jesus, um reino dos céus antropomórfico. sim, Quando ela pede para botar um sentar à sentado à direita, direita e outro à esquerda, ela imagina um trono que Jesus ia sentar e um trono para cada um de cada lado. Então, assim, o espírito dela e dos filhos estava ainda muito verde, muito que aprender, muito que evoluir para poder entender a importância de chegar próximo da evolução de Jesus. sim, e aí até entender o que é o reino dos céus, que não é o reino da terra, porque a visão que ela estava tendo era um reino da terra. É um reino onde tem trono, onde tem rei, onde tem os súditos, onde tem Ou seja, né? Ela estava com uma visão realmente materialista do reino, e não uma visão espiritual do reino de Deus. E aí também tem a questão de que, se Jesus concedesse lá os pedidos, ele também poderia estar ali naquele momento atrapalhando a evolução daqueles indivíduos, né? Então, por quê? Primeiro, está lá, como foi muito bem falado, por que que uns não puderam ser atendidos? Por falta de merecimento, né? No caso dos meninos, né? Do atender a mãe, não merecer. E outros pedidos, se fossem atendidos, perturbariam a evolução espiritual dos que os formulam, ou seja, daqueles que pedem. Então, os pedidos que são feitos a Jesus, alguns não são atendidos mesmo, porque não tem merecimento, né? Porque sabe muito bem que, se for atendido, vai fazer até mau uso do que foi concedido, e outros porque, se fossem atendidos, iriam atrapalhar o caminho da evolução. Isso é interessante também. E agora a gente chegou aí, os chefes devem servir. Por que essa passagem? Está lá logo na sequência da questão anterior. Olha aqui, a gente terminou a outra, ó. Espera aí, só botar lá para a gente ver rapidinho. A gente terminou o outro, está lá, ó, no versículo 23. Então, entendendo que agora é capítulo 20, versículo 24. Então, a gente tem que entender que é uma sequência. Os chefes devem servir. Versículo 24. Ouvindo isso, os dez quem? Os 10 apóstolos, né? Porque os dois são os irmãos, os dois. Os 10 apóstolos ficaram indignados com os dois irmãos. Mas Jesus, chamando-os, disse: Sabeis que os governadores das nações as dominam e os grandes as tiranizam, ou seja, escravizam, oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Então, Jesus comparou lá os governadores das nações que dominam e escravizam e oprimem, né? São opressores. E aí ele disse, estava falando com os apóstolos: entre vós não deverá ser assim. Ao contrário, aquele que quiser tornar-se grande entre vós, seja aquele que serve. Aí a gente tem que entender de novo, usando lá aquela frase, o último parágrafo da leitura inicial, sair da nossa lógica habitual. Aquele que quiser tornar-se grande entre vós, seja aquele que serve. Porque que, pela lógica habitual, a gente vai dizer assim, ué, aquele que quer ser maior vai ter que servir os outros? Normalmente a gente tem na posição que eles que são os grandes, né? As autoridades estão sempre na posição de serem o quê? Servidos. Mas aí está dizendo, Jesus está dizendo, aquele que quiser tornar-se grande, seja aquele que serve. E o que quiser ser o Porque ele era primeiro? o líder servidor, né? Exato. Ele era o próprio exemplo, Ele né? era o próprio exemplo. O próprio exemplo vivo ali naquele momento, porque ele era o Jesus, maior de todos e ele era servidor de todos, né? Jesus, Jesus, Jesus. Jesus. Jesus era o maior exemplo de líder que servia, que estava aqui, ó,
É aquele que quiser tornar-se grande entre vós. Jesus era enorme entre nós, de uma dimensão que a gente não consegue alcançar hoje, em 2025. Imagine naquela época, o entendimento precário que existia. Hoje, um pouquinho mais. Oi? Oi, Álvaro? Nada, nada. Ah, tá. Então, como Jesus era, né, o maior de todos ali naquele momento, falando espiritualmente mesmo, e ele era o que mais servia. E ele continuou: e o que quiser ser o primeiro dentre vós, seja o vosso servo. Ou seja, você tem que servir. E o primeiro tem que ser o servo dos outros. Desse modo, o Filho do Homem não veio para. Aí ele usa ele mesmo como exemplo, aqui falando, né? O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida como resgate por muitos. Então, Jesus aqui disse: o Filho de Deus, enviado diretamente, né, com a primeira encarnação no planeta Terra, não veio para ser servido. Ele veio para servir, inclusive para dar a vida dele para resgatar outras ovelhas que estavam afastadas, né? Que estavam fora do rebanho. O que Jesus nos ensina nessa passagem? Olha só. O que Jesus nos ensina nessa passagem, dizendo que aquele que quiser ser o maior tem que ser o primeiro a servir, tem que ser servo dos outros. Que lição ele ensina? Aliás, não foi só uma, mas dentre as lições que ele ensina para a gente. Algo que, às vezes, a gente confunde a palavra, o significado da palavra, interpretando de maneira errada. Mas vamos lá. Como em diversas outras oportunidades, aqui Jesus nos apresenta a humildade como condição essencial para a felicidade do espírito. Ninguém, pois, deve buscar posição de destaque, julgando-se maior e melhor que os seus irmãos. Quem quer uma posição de destaque no reino dos céus não pode se julgar maior e melhor do que ninguém. Foi o que a Miriam disse. Aquele que alcança a evolução, ele chega lá, e o outro que levou muito mais tempo para alcançar aquela evolução e chegou lá, aquele que estava lá, que chegou primeiro, que alcançou primeiro essa posição de destaque, ele não tem que se julgar maior e melhor do que os outros. Né? Condição aí, humildade. Olha Muito lá, pelo né? contrário, né, Jorge? Aqueles que chegam lá primeiro estendem a mão para ajudar a puxar os outros. Aí entra na passagem, os chefes que devem servir, né? Entra exatamente aí. Aquele que quer ser o De, primeiro tem que de, servir. Geórgia, Oi, Geórgia. Tipo, aconteceu comigo recentemente. Eu gosto muito de ajudar o próximo. que bom. Isso é importante, né? É através realmente O, da caridade é que a o, gente vai, vamos dizer assim, a gente vai repete, adquirindo, né, o nosso. repete, repete, porque meu fone saiu. Caiu. Então, eu estou falando que isso é muito importante, porque toda vez que a gente se dispõe a ajudar o próximo, sem interesse, sem nenhum tipo de pagamento, como a gente está vendo nessa passagem aqui desse tema 50, a gente vai, vamos assim, como diz a Bebel, ganhando bônus hora, né? A gente vai melhorando para poder a gente alcançar a nossa tão sonhada evolução. E, continuando aí, a humildade é uma virtude muito esquecida entre vós. Os grandes exemplos, isso é uma mensagem, tá, gente? Os grandes exemplos que vos foram dados, poucos são seguidos. Entretanto, sem humildade, podeis ser caridosos com o vosso próximo? Sem a humildade, apenas vos adornais, ou seja,
Se a gente não tem humildade, a gente apenas se enfeita de virtudes que não possuímos. Entendeu? Sem a gente ter humildade verdadeira, a gente apenas veste aí, tá aí, ó, como se trouxesseis um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. É como se a gente vestisse uma fantasia. Quando a gente não tem humildade, aquilo que a gente diz que é virtude, na verdade é uma fantasia. Lembrai-vos daquele que nos salvou. Lembrai-vos da sua humildade que o fez tão grande e o colocou acima dos profetas. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Oi, desculpa, tá? Então vamos lá. E o que que significa essa humildade? É importante aqui, ó. Humildade aí trazendo lá, né, na origem da palavra e tal, chegando finalmente que provém de humus. Humus tem a ver com terra. Então, humildade é como se a gente se colocasse no nível da terra, né? Vamos lá. Entretanto, Terra fértil, né? terra fértil, porque o humus é o que fertiliza a terra, é o que torna a terra propícia para o plantio. Então, humildade provém de humus, e Por favor, essa humildade. Está aberto seu microfone, Álvaro. Então, humildade provém de humus, e o humus aí, uma terra fértil, e a gente se colocando no nível dessa terra. Entretanto, muitos interpretam o vocábulo humildade como sinônimo de baixeza, de servilismo, falta de brio, ausência de dignidade pessoal, etc. Ora, é claro que Jesus jamais desejaria que um cristão se tornasse sem dignidade, ou seja, se deixasse humilhar, né? E que fosse capaz de rebaixar a condição humana, tornando-se servil. Então, Jesus não queria que o cristão se fosse rebaixado, humilhado, no sentido, não humilhação, não a Deus, não é nesse sentido. A humildade, aqui está dizendo que Cristo não ia querer que um cristão não tivesse dignidade, né? Se tornando apenas um serviçal, se tornando apenas um escravo de alguém. É preciso, portanto, que se entenda humildade e humilde como uma pessoa modesta, sóbria, recatada, discreta, moderada nas suas atitudes e palavras. Esse é o conceito que está lá em O Espiritismo de A a Z, página 4. E qual a mensagem que a gente pode tirar desse versículo, onde diz ali no seu finalzinho: quem quiser tornar-se grande entre vós, que seja, que serve, né? Seja aquele que serve. Estes versículos explicam claramente a resposta que Jesus dá aos filhos de Zebedeu. Lembra que essas passagens têm encadeamento? Primeiro lá foi o pedido da mãe dos filhos de Zebedeu, e aí depois Jesus explicando que os chefes devem servir. Então, tá lá, ó. Eles explicam claramente a resposta que Jesus dá aos filhos de Zebedeu. Quanto mais elevada é a situação de um espírito na hierarquia espiritual, ou seja, aqueles que já estão numa hierarquia muito maior que a nossa, ou seja, numa posição muito maior que a nossa, tantos maiores são os seus deveres e mais extensa a sua responsabilidade. Então, não é porque, ao contrário do que é a nossa lógica habitual, aqueles que alcançaram a posição lá de cima de destaque é os que ficam isentos de qualquer situação, de qualquer dever. Não, quando a gente fala, né, da nossa elevação espiritual e que quando a gente alcança uma posição elevada dentro dessa hierarquia espiritual, mais responsabilidade a gente tem. Maiores são os nossos deveres, como a Solange falou, principalmente porque a gente tem que ajudar aos outros que ainda não chegaram. Ô, E só Georgia, no livro dos Espíritos, né? Exato.
Eu fico imaginando os filhos do Zebedeu, quantos segundos eles iam aguentar ser o Cristo. Ah, ora Eles veja. estavam pensando que eles iam sentar num trono, né, É, cravejado de por ouro isso, brilhante e ficar lá. exatamente. A hora que eles Exata, soubessem o que Cristo passa, o que essa falange passa para aguentar a gente. vai aguentar. E o que aí ele até falou, né? Podereis beber do meu cálice? Pois é, eles não tinham noção, eles achavam que era vinho só que ele ia tomar. Exatamente. Oi, Solange, você queria falar alguma coisa? Não, eu estava lembrando que isso faz parte do livro dos Espíritos, né? Que quanto maior é a responsabilidade, quanto mais se conhece sobre o assunto, né? Mas você Sobre as tem dever, né? obrigações, é Responsabilidade. a responsabilidade, Muito maior. a lei de trabalho, a lei de responsabilidade, tudo isso, entende? Vai só aumentando. E que eu estava lembrando de quais espíritos exatamente Jesus foi fazer o resgate quando estavam desencarnando. Ele foi a Maria, Judas. ele foi a Paulo encontrou com Estevão e Abigail, não foi? Foi. No desencarne, né? E no desencarne. E eu não me lembro, ele recebeu mais alguém? É, Ele recebeu a Lívia, né? A Lívia, mas aí Sim. não está no Evangelho, digamos assim, Ah, né? sim, não. Está no livro do coisa, porque a Lívia realmente era um espírito muito puro, assim como É. Célia, né? Lívia, Célia, todo mundo é sempre o mesmo, né? gente, até a gente tem, né? Aí a mensagem aí de que ele recebeu até Chico Xavier, né? Existe essa mensagem, agora não está confirmada, né? A gente pode suspeitar que possa ter acontecido sim, porque Chico foi uma personalidade hors concurso nesse planeta, né? É verdade. Não teve ninguém que se comparasse até agora com ele, a não ser o início dos tempos do cristianismo primitivo. Avisei. Exatamente. Foi o Francisco de Assis, né? Que foi Francisco de o. Assis. E dizem que Francisco de depois de Assis, o Jesus, né, foi o. evangelista, né? Dizem que depois de Jesus, o É, Francisco de Assis foi o espírito mais mais elevado elevado. que teve na Terra, né? Exatamente, exatamente. E, Avisei. e Antônio de Pádua, né? Eurípides, que se via com Maria direto, né? São espíritos elevados, né? Espíritos que São já espíritos muito muito elevados elevados, é. E que e que, aí a por acaso, responsabilidade é muito foram na grande. mesma região, né? É, Eurípides, Chico, foram todos na mesma região. é verdade. Bezerra de Menezes, né? Bezerra era Zaqueu, né? Não sei se vocês É, viram. Bezerra era Matias, Zaqueu, que foi o Matias, né? que foi Antes de Cristo, né? Não, ele foi, é o 13º discípulo, apóstolo. apóstolo. Ah, Zaqueu. Ele não quis ficar como 12º porque o Judas tinha morrido, né? Então ele, Ah, ele se colocou como décimo décimo terceiro. terceiro. É. E Mateus, que também abandonou toda a riqueza que ele tinha E a posição, né? e a posição e deixou e abandonou mesmo, né? Entregou para a casa do caminho fazer o que quisesse com os bens dele, e assim como Maria Madalena, né? E com isso ele realmente chegou à humildade. É verdade. Conseguiu resgatar, né, vamos dizer assim, os momentos em que ele foi realmente um publicano e que era good, né, com os cristãos. Não nem enxergando de onde ele vinha, né? Mas ali eles eram quase Exatamente. obrigados, né, a fazer aquilo, né? Porque Não ele, tinha, ele não tinha alguém tinha que escolha, né? ser, sim, é. Ele não tinha Ele era escolha. super maltratado, né?
Era por causa da Dos origem dois dele, lados. Eles eram maltratados pelos romanos e pelos judeus também. pelos judeus, exatamente. Porque ele, tanto Que por é um, ele era errado. explorado, por outro, ele era visto como um traidor, né? Sim, traidor, era horrível, coitado. Assim como Zaqueu, né? Assim como Zaqueu quando tomou a atitude que tomou, né? Verdade. Mas todos aqueles que tomaram atitudes drásticas para seguir Jesus foram escorraçados, né? Era o cálice que Jesus se referia, né? Esse é o cálice que tem que ser bebido. Então, olha só, os altos postos espirituais requisitam de quem os ocupa extrema dedicação aos irmãos menores, aí, Solange, o que você havia falado, os quais estão sob a sua assistência direta. Os espíritos elevados renunciam a serem servidos, não querem ser servidos, para servirem aos pequeninos que a misericórdia do Pai colocou sob a proteção e a tutela deles. Tal é o exemplo que Jesus nos deixa. Sua vida é um contínuo devotamento ao próximo. Chegou a renunciar à própria personalidade e, por fim, deu a vida para a remissão até dos mesmos que o levaram ao suplício da cruz. Então, esse é Jesus Cristo. Está lá em O Evangelho do George, Foi. eu só não entendi essa palavra aqui, ó. Levar ao suplício. Não, não, aqueles que condenaram Jesus, que levaram Jesus à cruz. Jesus deu a vida até por eles, entendeu? Entendi. Jesus não, vamos dizer assim, não fez distinção de ninguém. Inclusive, quando ele está, isso é uma passagem, né, que a gente sempre escuta falar, mas quando Jesus está lá nas suas horas finais, ele pede a Deus que perdoar, para perdoar todos aqueles que estavam ali, até gritando, clamando, que para morrer mesmo, estavam fazendo aquela festa, né, pela crucificação, ele pediu a Deus para perdoar, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Que escolheram até Barrabás. Preferiram um bandido, né, um ladrão, a Jesus. Trocaram a liberdade de Barrabás pela crucificação, pela prisão de Jesus. E aí ele diz, né? E por fim deu a vida para, vamos dizer assim, remissão, para perdoar até mesmo aqueles que o levaram ao suplício. Suplício é o sofrimento, né, da crucificação, de tudo aquilo que Jesus passou. E aí nós temos uma mensagem muito bonita de Emmanuel, que diz assim: quem serve, prossegue. E, né, qual o sentido dessa frase trazida por Emmanuel nesse contexto aí que a gente está estudando? Vamos lá. Olha o que diz aí. A natureza, em toda parte, é um laboratório divino. A cova serve à semente. A semente enriquecerá o homem. O vento ajuda as flores, permutando-lhes os princípios de vida. As flores produzirão frutos abençoados. Os rios confiam-se ao mar. O mar faz a nuvem fecundante. Vai fazer chover, né? Por manter a vida humana, Fala com você. tá aberto, Álvaro, por manter a vida humana no estágio em que se encontra, milhares de animais morrem na Terra, planeta ali mesmo, tá? De hora a hora, dando carne e sangue a benefício dos homens. Infere-se, né? Ou seja, conclui-se, infere-se de semelhante luta que é que o serviço é o preço da caminhada libertadora ou santificante. Ou seja, semelhante luta que a gente vê em toda parte da natureza, que é um laboratório divino, da cova servindo a semente vai trazer muitas coisas para o homem, o vento ajudando as flores produzindo frutos, os rios que vão se confiar ao mar, e o mar que vai, né, através das águas, a nuvem que vai fazer chover, enfim, os animais que morrem, enfim, todo esse laboratório divino que é a natureza,
Aí está fazendo uma comparação, né? Deduz-se dessa semelhante luta que o serviço é o preço da caminhada libertadora ou santificante. Ou seja, a própria natureza mostra para a gente que é servindo que a gente vai estar caminhando para a nossa evolução. E aí, a pessoa se habitua a ser invariavelmente servida em todas as situações, ou seja, aquele que senta e quer que todos o atendam. Não sabe agir sozinha em situação alguma. A criatura que serve pelo prazer de ser útil progride sempre e encontra 1000 recursos dentro de si mesma na solução de todos os problemas. Se há mais alegria em dar que em receber, há mais felicidade em servir que ser servido. Não tem a música lá, pois é dando que se recebe? Quem serve, prossegue. Isso está no livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel. E é a oração de São Francisco, né? É, exatamente. Exatamente. Lá no livro Nosso Lar, no capítulo 8, a organização dos serviços, nos traz um exemplo desse serviço. Lisias instruindo André Luiz. Diz assim, Lisias falando para André Luiz. Ali vive o nosso abnegado orientador. Nos trabalhos administrativos, utiliza ele a colaboração de 3.000 funcionários. Entretanto, é ele o trabalhador mais infatigável e mais fiel que todos nós reunidos. Os ministros costumam excursionar noutras esferas, renovando energias e valorizando conhecimentos. Nós outros gozamos de entretenimentos habituais, mas o governador nunca dispõe de tempo para isso. Faz questão que descansemos, obriga-nos a férias periódicas, ao passo que ele mesmo quase nunca repousa, mesmo no que concerne às horas de sono. Parece-me que a glória dele é o serviço perene. Basta lembrar que estou aqui há 40 anos e, com exceção das assembleias referente às preces coletivas, raramente o tenho visto em festividades públicas. Seu pensamento, porém, abrange todos os círculos de serviço, sua assistência carinhosa a tudo e a todos atinge. Está aí um exemplo claro dessa passagem lá. Né, de os Aliás, chefes essa devem ser. parte da recepção dos espíritos é lindíssima essa parte, né? Exato. Do livro. É muito, muito linda, é um exemplo assim de dedicação e é De onde serviço, Jesus né? começa a trabalhar, entendeu? E a primeira coisa que ele faz é o quê? Segurar vômito, quando ele achava que, como médico, ele não ia precisar fazer essas coisas. É verdade, pela posição que ele tinha na Terra, né? Isso aí. Sim, exato. Gente, desculpa, mas eu tô com um monte de cachorro solto aqui. Deixa eu voltar aqui. Aqui mesmo. Não, a gente está ouvindo, não, Solange. Eu não ouvi ainda, não. Servir, no sentido cristão, é esquecer de si mesmo, como na leitura anterior aí, né? É devotar-se amorosamente ao auxílio do próximo, sem objetivar qualquer recompensa, nem mesmo o simples reconhecimento daqueles a quem se haja beneficiado. Olha só, servir é isso, no sentido cristão, tá? Não você servir como funcionário. Como funcionário de qualquer repartição da sua vida, seja no trabalho ou seja na sua casa, você está servindo, né? Claro, se você é um empregado, você tem uma recompensa a retirar o seu salário ou um reconhecimento por um trabalho bem feito, mas no sentido cristão é o devotamento amoroso sem qualquer menção de reconhecimento, de pagamento,
qualquer outra coisa que não seja o simples fato de servir. Serve, lá no Dicionário da Alma, né, de Francisco Cândido Xavier, por autores diversos, aí no caso Esmeralda Campos Pittencourt, a organização. Serve e passa, esquecendo o mal e a treva, porque o dom de servir é a força luminosa que te eleva às bênçãos do porvir. Lá no livro Pão Nosso também, Emmanuel diz lá, antes de servir, eu trouxe alguns recortes. Capítulo 4. O Pai forneceu ao Filho homem a casa planetária, onde cada objeto se encontra em lugar próprio, aguardando somente o esforço digno e a palavra de ordem, para ensinar à criatura a arte de servir. Por exemplo, né, se lhe foi doada a pólvora, destinada à libertação de energia, e se a pólvora permanece utilizada por instrumento de morte aos semelhantes, isto corre por conta do usufrutuário da moradia terrestre, porque o Supremo Senhor em tudo sugere a prática do bem, objetivando a elevação e o enriquecimento de todos os valores do patrimônio universal. Olha que exemplo interessante. Deus, né, nos deu a casa planetária, onde tudo é destinado à nossa, vamos dizer assim, ao nosso bem-estar, ao nosso uso enquanto aqui encarnados. Mas, se a gente faz um mau uso daquilo que é, vamos dizer assim, colocado para que a gente use de uma maneira boa e a gente faz um mau uso daquilo, não é por conta de Deus, é por conta de quem está aqui. É por conta de quem decide, com livre-arbítrio, utilizar a pólvora, que é, né, que tem um poder energético muito grande, mas utiliza para armas de fogo que vai matar o semelhante. Então, isso é Ou, por conta do uso frutuário da moradia, e não por conta de Deus. sim, se você pensar em Madame Curie, que desenvolveu, que descobriu, junto com o marido, a radioatividade. Nisso estava na Primeira Guerra Mundial e uma montoeira de soldados sendo amputados, porque não tinham como saber até onde tinha arrebentado. Ela já Sim. doente, muito mal da doença radioativa, ela monta um raio-x portátil numa carroça e vai para o campo de batalha para fazer as radiografias das pessoas que estavam lá para poder diminuir as amputações dos soldados. É lindíssimo. Assista um filme para ver. Ele tem na Netflix, é isso? Tinha sim, não sei se ainda tem. Eu tenho vontade de ver esse filme, sim, porque é uma história muito bonita, realmente, a dela. Eu vou ver. O Eric, você está com a mão levantada, fala. Não precisa ir nem vir, né? Nem tão próximo assim da nossa realidade, que é a pólvora ou a radioatividade. Tem a mediunidade. É verdade, é verdade. Excelente lembrança, colocação, porque, né, a mediunidade foi destinada, quer dizer, todos nós somos médios, mas alguns têm essa mediunidade muito aflorada para o uso de quê? Para o uso dessa comunicação, desse intercâmbio, né? E ela, às vezes, é utilizada, muitas De vezes, ela auxílio aos sofredores, né? de Digamos assim. auxílio aos sofredores para fazer esse intercâmbio, né? Com, não só o auxílio aos sofredores, como a gente teve aí, através da mediunidade, a doutrina espírita, né? O Pentateuco, que Kardec muito bem fez a compilação e foi codificação, né? Do trabalho dele. Mas tem uns que usam essa mediunidade de uma maneira perigosa demais, né? Poderosa e perigosa. E aí, ó, finalizando até esse, para poder passar para o cego, que é o último, a liderança real, vou tirar aqui, a liderança real do caminho da vida não tem alicerce
em recursos amoedados, nem é fruto da erudição pretensiosa. A chefia durável pertence aos que se ausentam de si mesmos, buscando os semelhantes para servi-los, esquecendo as luzes transitórias da ribalta do mundo. Ou seja, não quer palco, não quer plateia, apenas serve, trabalha, sai de si mesmo para auxiliar. Está lá, né, no livro O Espírito da Verdade, por Emmanuel. Muito lindo isso. E o último ponto está aí, ó, os dois cegos de Jericó, finalizando essa parte narrativa 2, 29 a 34, versículos, né? Enquanto saíam de Jericó, uma grande multidão o seguiu. E eis dois cegos sentados à beira do caminho. Ouvindo que Jesus passava, puseram-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. A multidão repreendeu-os para que se calassem, mas eles gritavam ainda mais alto. Quer dizer, estava nem aí, né, que a multidão estava repreendendo, não estava, eles queriam era que Jesus os escutasse. Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Jesus parou, chamou-os e disse: Que quereis que vos faça? Responderam-lhe: Senhor, que os nossos olhos se abram. Movido de compaixão, Jesus tocou-lhe os olhos e imediatamente eles recuperaram a visão e o seguiram. Muito bem, esse é o trecho evangélico, né? Então vamos lá analisar. Essa narrativa de Mateus cita que eram dois cegos, enquanto a narrativa de Lucas e de Marcos informa tratar-se de um cego e informa adicionalmente tratar-se do cego Bartimeu, isto é, filho de Timeu. Mas olha só, isso aqui é a narrativa de Lucas e de Marcos. Nós estamos analisando a narrativa de Mateus. Então, a gente não vai entrar também nesse mérito, só para informar, tá? Continuamos cegos nos caminhos de Jericó? Pergunta para nós, né? Em Jericó, Jesus operou fenômenos incomparáveis, tocando a sensibilidade das massas que o acompanhavam, assim como de todos aqueles que ali residiam e os presenciaram. Então, Jesus operou não milagres, como a gente no Espiritismo sabe que não existem milagres, mas fenômenos incomparáveis, porque ele tinha poder para aquilo. E aí ele tocou, né, aquela população, não só aqueles que o seguiam, mas também aqueles que moravam em Jericó, residiam ali, né, e presenciaram aqueles fenômenos. E foi ali que dois cegos mendicantes, ou seja, mendigos, à orla do caminho, ouvindo o cântico de gratidão e de júbilo, começaram a gritar, pedindo socorro. Jesus conhecia aqueles homens inditosos e aflitos, porque Jesus era o pastor e se identificava com todas as ovelhas que lhe pertenciam. Acercando os dois, ele os interrogou. Como a gente já viu lá na passagem, que quereis que vos faça? Só tirar. Desculpa, vou tirar isso aqui daqui. Era uma indagação lógica e própria do caráter de Jesus, porque Jesus nunca se impunha, jamais exigia, sempre ouvia o problema lá do sofredor, antes mesmo de ajudar a solucionar. Era o poema de ternura que nunca perde a docilidade e nem se torna exigente. Sempre, né, muito ponderado, muito calmo, muito tranquilo.
Mas eles responderam imediatamente a Jesus: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos, permitindo-nos ver a claridade da luz. Então, Divaldo, o livro Vivendo com Jesus, pelo Espírito Amélia Rodrigues, nos traz a seguinte informação. Os dois cegos do caminho recuperaram a visão, mas não se tem notícia de que se houveram embriagado da luz da imortalidade ou se volveram à treva densa da alma. Olha só, o que essa informação pelo Espírito Amélia Rodrigues traz para a gente. Que os dois cegos foram curados, mas não se tem notícia de que eles acompanharam, né, seguiram os passos de Jesus ou se voltaram à treva densa da alma. O mundo de ontem, qual ocorre com o de hoje, e fala ontem, há 2000 anos atrás ou muito mais, e comparando com o de hoje, a gente sabe que essas mensagens são atemporais, estava dominado pela cegueira interior para as verdades espirituais. Vem, sim, mas não enxerga. Ver e enxergar. Aqui, no contexto, duas coisas diferentes. Tem olhos que brilham, mas ainda não perceberam a luz do discernimento nem da misericórdia. Dia virá, no entanto, que repetirá para a humanidade a cena da sua saída de Jericó e os cegos bradarão: Senhor, tem misericórdia de nós. E o Senhor Jesus abrirá os olhos da alma de todos para a renovação e a vida eterna no mundo de hoje, que faz lembrar a Jericó de ontem. Porque é exatamente isso que essa mensagem de Amélia Rodrigues diz, né? Que é ver sem enxergar as verdades espirituais, né? Que ainda não perceberam a luz do discernimento e da misericórdia e que haverá, sim, no dia de hoje, com a humanidade atual, que Jesus vai abrir os olhos da alma de todos para a renovação e a vida eterna, assim como ele curou os dois cegos lá de Jericó. O Senhor, lá pelos caminhos de Jesus, por Amélia Rodrigues também, ainda em psicografia de Divaldo Franco, nós temos o Senhor, sentindo-lhe a ansiedade e a fé, no caso, falando da passagem dos cegos, compadeceu-se dele e pediu que o chamassem, trazendo a sua presença. Mudara-se a paisagem emocional. E aí Jesus perguntando: o que queres que te faça? Eles responderam: Rabone, que eu veja. Naquele rápido minuto que sintetizava toda a vida nas sombras, ele quis gritar, mas deteve-se paralisado. E aí Jesus diz: vai, impôs de mestre, a tua fé te salvou. E a nossa reflexão final, né, é realmente o penúltimo slide. Cada aprendiz em sua lição, cada trabalhador na tarefa que lhe foi cometida, cada vaso em sua utilidade, cada lutador com a prova necessária. Assim, cada um de nós tem um testemunho individual no caminho da vida. Por vezes, falhamos aos compromissos assumidos e nos endividamos infinitamente. No serviço reparador, todavia, clamamos pela misericórdia do Senhor, rogando-lhe compaixão e socorro. A pergunta endereçada pelo mestre ao cego de Jericó é, porém, bastante expressiva. Que queres que eu faça? Jesus pergunta isso para a gente, né? Essa pergunta... Você está passando slide? Porque aqui o meu está parado. Estou passando. Aqui chegou está aí, não? Aqui aquele. está parado faz muito tempo. Ih,
Tá parado, sabe, daquele que você botou por cima? Que serve? Tá parado naquele que tá em cima do. Deixa eu ver aqui. Só agora que eu percebi que você estava lendo, porque estava com a setinha lá, o cursor estava indo. Então, peraí, deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu colocar Parou aqui. naqueles dois pedacinhos que estava escrito Em assim. cima do de O, Emmanuel. o que significa a frase de Emmanuel, entendeu? Quem serve, prossegue? É da frase de Emmanuel que você destacou. Você não fez dois destaques em cima da frase de Emmanuel? Sim, Então, é ali é. que parou. Você leu depois? Eu Deixa eu ver estava. aqui, ó, a apresentação do slide atual. Esse aqui? É Vai, não, esse? não passou ainda. Não entrou o slide. Peraí. Não entrou? Não. Ué, Não carregou nada agora. será que é a internet? Porque. Aí, ó. Não Não, está Mas aqui. aí a sua carregando. voz não estaria nítida, Então, você peraí, estaria. só um minuto. Não, para Slide aqui, atual. aqui tá falando que você tá ótimo, Peraí. tá, sua conexão tá boa. Então, peraí, deixa eu ver uma coisa aqui agora. Vamos ver aqui. Agora, deixa eu compartilhar a tela aqui. Vamos ver. Dessa aqui, ó. Vê se é dessa aqui. Vê se é dessa. Não, Não, passa. Peraí. vai pro. Eu acho Aqui vocês viram. Essa vocês vimos, viram? vimos. Tá. Você falou, né? Servir, vocês viram. Antes de servir, da pólvora, a liderança real, os dois cegos de Jericó. Esse aí não vi, não. É o da Não? natureza. Estava travado no da natureza. Ah, naquele da natureza, esse aqui, ó. Da natureza foi esse aqui, ó. E você estava aí travado, tinha Tava duas. aí, ó. Então, aí ficou nesse. É, É, Aí depois, ó, foi esse, né? Que a mas pessoa. esse nós não vimos. Ah, tá. Então, esse é aquele que diz, né? Quem serve, prossegue, que há mais alegria em dar que receber. Aí, esse aqui. Depois, a passagem lá do Nosso Lar, Lisias instruindo André Luiz. sim, nós escutamos tudo, mas nós não vimos. Não. Servir no sentido cristão. Aqui, ó. Aí, depois, Vou ter que outra fechar. mensagem de Emmanuel, da questão da pólvora. A liderança real, que não é aquela que, né, quer ver o palco e a plateia, mas aquele que se doa. E aí a passagem dos dois cegos de Jericó, ainda citei a narrativa de Lucas e Marcos, que é diferente da de Mateus. A questão daqueles que acompanhavam Jesus, que ficaram tocados, né, por tudo que aconteceu. E, enfim, Jesus era o pastor, sabia de todas as suas ovelhas, perguntando lá aos dois que quereis que vos faça. E aí, por que Jesus pergunta isso? Porque ele nunca exigia, ele nunca, né, obrigava, nunca impunha nada, ele sempre ouvia o problema do sofredor. E aqui, Divaldo, né, através do espírito Amélia Rodrigues, vivendo com Jesus, fotografia de Divaldo, falando aí, será que não se há notícia dos dois cegos, se eles realmente seguiram a luz da imortalidade ou se volveram à treva densa da alma, igual ocorre no mundo de ontem, ocorre no mundo de hoje, a questão da cegueira interior para as verdades espirituais, né? Muito linda também essa mensagem, onde ele termina lá dizendo, né? E aqui também outra, mesma coisa da passagem. E o último é esse aqui, ó. Esse está indo aí para vocês? Está passando para vocês? Sim, Então, cada aprendiz em sua lição, cada trabalhador na tarefa que lhe foi cometida,
cada vaso em sua utilidade, cada lutador com a prova necessária. Assim, cada um de nós tem o testemunho individual no caminho da vida. Isso é um trecho lá do livro Fonte Viva, né? Emmanuel. Por vezes, falhamos aos compromissos assumidos e acabamos nos endividando infinitamente. Mas no serviço reparador, todavia, clamamos pela misericórdia do Senhor, rogando-lhe compaixão e socorro. E a pergunta endereçada pelo mestre ao cego de Jericó é, porém, bastante expressiva para nós, né? Porque a gente sabe aí o quanto a gente é falho, o quanto a gente vai falhando nesses compromissos que a gente assumiu no nosso planejamento lá, e a gente acaba se endividando, mas a gente sempre pede misericórdia a Deus, a Jesus, rogando compaixão, socorro, e o mestre sempre vai nos perguntar: o que queres que eu faça? Se a gente pergunta, a gente pede o socorro, ele pergunta: o que queres que eu faça por você? Tá aí, ele já deixou aí para gente. Então, é isso. Esse era o último slide mesmo. Tá? Nós escutamos tudo, foi muito legal. Então, assim, é um trecho muito bonito também, né? Dessa narrativa, a parte narrativa 2, não só de Jesus anunciando a chegada do reino dos céus, como também, né? Ele colocando para os apóstolos ali, para os seus discípulos, que estava próximo à sua partida e que eles precisavam se preparar para continuar com a missão da Boa Nova, sabendo que ia exigir muito sacrifício, muita renúncia. Muito bonito todos esses ensinamentos aí que ele traz nesse trecho, né? E aí está concluído o trecho para a gente. É isso. Ensininha. Foi ótimo, É George, foi muito bom. Acho que grandes aprendizados, né? verdade. Então, a Foi gente vai ótimo encerrar. também a revisão, porque a gente É, sedimentou melhor e raciocinou mais. É verdade. foi boa. Eu gosto quando tem o pessoal entra, fala, é bem legal, né? A gente vai É verdade. melhorando. Movimenta mais, né? A Então, gente troca mais é, ideias. o Álvaro caiu. Ô, Eric, você não quer fazer a prece para encerrar esse momento? Posso fazer. Ótimo, obrigada. Vamos elevar todas as nossas orações ao nosso Pai Criador, ao nosso amado Mestre, nosso querido irmão Jesus, e agradecer por esta reencarnação, agradecer por este momento, por estes ensinamentos que nos foram deixados e que possamos colocar em prática em nossas vidas, em nossas ações, pelo menos um pouquinho do que aprendemos, do que nos foi deixado, para que não precisemos pedir a Jesus, porque ele nos escuta a todo momento, para que ele não precise perguntar a nós o que queremos que ele faça. Vamos ter sempre em mente que ele está ao nosso lado, nos amparando, nos orientando e nos ajudando. E que seja assim por mais essa semana, por graças a Deus. Graças a Deus, então, boa noite a todos.